Um bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Vamos à meditação desse início da semana, segunda-feira, dia 13 de julho. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa semana, que seja uma semana bem sucedida em nome de Jesus. Amém? Eu quero meditar nesta manhã, trazendo uma palavra já nesta segunda-feira, para iniciarmos a semana bem. Ela está em Neemias capítulo 3, versículo 14, dando sequência aí a todo esse estudo, todas essas meditações que temos a respeito das portas e da reconstrução do muro. Versículo 14, a porta do esterco, ou em outras versões, a porta do monturo, ou do entulho, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa porta aqui ela é muito importante para nós cristãos, é uma palavra para nós cristãos, para trazermos e fazermos uma aplicação. Eu quero colocar dessa forma. É importante que façamos sempre uma aplicação, daquilo que temos lido na palavra de Deus. E muitos cristãos pensam que o lugar do lixo, o lugar do entulho, é um lugar, amém? Que deve ser colocado. Se imagina aquele contexto ali de Jerusalém, eles sempre tinham um lugar em que eles levavam todos os restos, os entulhos, e aqui fala até os detritos dos animais, esterco e tal. Então muitos cristãos eles pensam que o lugar do lixo é aquele lugar que você joga o quê? Desobediência, mau comportamento, pecado. Isso temos que jogar sim. Isso daí é uma prática da vida cristã, em que nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão, jogamos fora tudo isso, porque isso daí faz parte realmente de uma vida bem sucedida. E essa é a aplicação que nós temos a princípio. Mas às vezes, aparentemente, nós não temos. Muitas áreas, nós achamos que não existem áreas a serem restauradas através desta porta. Existe a porta do monturo, nós temos que entender isso, seja para o cristão novo convertido ou aquele que já tem um tempo de caminhada, e ela deve ser usada assim sempre, amém? Para isso eu quero trazer aqui para a nossa meditação Filipenses capítulo 3, nesta manhã, no versículo, você pode meditar na casa aí o versículo 3, aí a partir do versículo 4, ok? Paulo aqui falando sobre algumas razões que ele tinha para compartilhar com os irmãos, e ele fala assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E agora vem aqui a frase que é importante destacar: eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que me vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Aleluia! Então, Paulo está falando o quê? Que ele chegou um momento que tudo aquilo que ele considerava como algo bom, como algo importante para a sua vida, ele diz: isso daí eu joguei fora, eu deixei de lado e considerei isso como esterco. Tudo isso tem que sair fora. O quê? Uma vida irrepreensível. Paulo era um homem que se tornou assim, ele, na vida religiosa dele. Mas ele pegou tudo isso e jogou fora por quê?
porque ele olhou e percebeu que aquilo era justiça própria. A vida religiosa faz isso, e muitas vezes a gente tem áreas em nossa vida que diz, não, isso daqui tá bom, eu sou bom, eu já me considero eu. Não vou jogar fora isso. Mas Paulo estava falando então de uma vida religiosa que muitas vezes estava levando o quê? Algo estava sendo tirado, estava sendo roubado o quê? Cristo da vida dele. A vida religiosa rouba Cristo de nós. E muitas vezes, nós como cristãos, nós temos que avaliar a nossa vida, aquilo que nós achamos, não, isso daqui eu já sou bom, isso é esforço humano, isso é algo que muitas vezes é justiça própria, e isso rouba Cristo de nós. Quando Neemias tomou essa atitude de restaurar a porta e aplicar isso na sua vida, houve um grande milagre, meus irmãos. A restauração, ouçam bem isso, a restauração das portas e do muro, de tudo aquilo durou apenas 52 dias. Ele trocou o fardo pesado, a Bíblia fala isso, eu quero trazer isso ao teu coração nesta semana. Troca o fardo pesado, aquilo que muitas vezes você faz com suor durante a semana, faz com um esforço extremo para alcançar os seus objetivos. Troca o fardo. Não faça na tua própria força, na tua própria justiça. Troca o fardo, faça isso com graça, faça isso com o favor de Deus. E a obra que você vai realizar, e a obra de Deus, ela vai causar, ela vai sofrer em meio a toda essa restauração, como sofreu naquela época, um grande avivamento. Eu creio nisso nesses dias, que é um tempo de restauração, mas é um tempo também de experimentarmos um grande avivamento. É chegado o tempo de restauração no meio do nosso povo, do povo de Deus, em que nós vamos experimentar um favor de Deus sobrenatural na obra e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe tua semana, que ela seja realmente uma semana bem-sucedida, em nome de Jesus.